A Revolução na China e na Europa. Um dos mais profundos, ainda que fantástico, especulador depois de ter consagrado toda a sua existência à descoberta das leis que regem a evolução da humanidade, tinha a lei da unidade dos contrários por um dos mistérios dominantes da natureza. Aos seus olhos, o bom e velho provérbio segundo o qual os extremos se tocam representava a verdade suprema, eficaz em todos os domínios da vida, um axioma ao qual o filósofo não podia renunciar, assim como o astrônomo às leis de Kepler ou à grande descoberta de Newton. Podemos encontrar uma ilustração clara da universalidade ou não deste famoso princípio no efeito que a Revolução Chinesa parece estar sendo conclamada a provocar no mundo civilizado. Pode parecer muito estranho e paradoxal afirmar que o próximo levantamento dos povos europeus em favor da liberdade republicana dependerá provavelmente mais do que se passa no Celeste Império, no polo oposto da Europa, do que de qualquer outra causa política atual. Em qualquer dos casos, dependerá mais disso que das ameaças da Rússia e da perspectiva que abrem a um conflito europeu generalizado. De fato, não há nada de paradoxal naquela afirmação, sendo o que não pode deixar de reconhecer quem considere mais de perto as circunstâncias presentes. Quaisquer que sejam as causas que têm determinado as revoltas crônicas destes últimos 10 anos na China, revoltas que hoje estão confluindo para uma gigantesca convulsão, qualquer que seja a forma que esta venha a revestir, religiosa, dinástica ou nacional, ninguém duvida que o seu motor são os canhões ingleses, que impõem à China a droga suporífera chamada ópio. Perante as armas britânicas, a autoridade da dinastia Mandichu caiu em pedaços. A fé supersticiosa na eternidade do Celeste Império desapareceu. O bárbaro isolamento hermético do mundo civilizado quebrou-se. Uma brecha se abriu para as relações de troca que rapidamente se desenvolveram graças às seduções do ouro da Califórnia e da Austrália. Ao mesmo tempo, a moeda de prata, sangue vital do império, vai escorrendo para as Índias Orientais Britânicas. Até 1830, a balança comercial foi continuamente favorável aos chineses, e um fluxo ininterrupto de dinheiro provinha das Índias, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas desde 1833, e mais ainda desde 1840, a exportação de dinheiro para as Índias tomou tais proporções que o Celeste Império se encontra hoje exaurido. Donde os decretos rigorosos do imperador contra o comércio de ópio, contra os quais se volta uma resistência ainda mais firme. Além desta consequência econômica direta, a corrupção, surgida em torno do contrabando de ópio, arruinou completamente o prestígio tradicional dos funcionários do império nas províncias meridionais. Do mesmo modo como tradicionalmente se gostava de considerar o imperador como o pai de toda a China, via-se nos seus funcionários os guardiões dos laços que uniam o pai às suas províncias respectivas. Ora, esta autoridade patriarcal, o único vínculo moral abrangendo a gigantesca máquina de Estado, foi progressivamente minada pela corrupção dos funcionários que arrecadaram fortunas consideráveis em conivência com os traficantes de ópio. Precisamente as províncias meridionais onde rompeu a revolta foram as mais afetadas. Necessário seria acrescentar que, à medida que o ópio estende seu poder sobre os chineses, o imperador e seu séquito de mandarins pedantes são, por seu lado, privados do poder. É como se a história devesse primeiro embriagar todo um povo antes de poder arrancá-lo do seu torpor milenar. No passado, depois de ter sido praticamente nula a importação de algodões ingleses e em menor grau de lãs inglesas, aumentou rapidamente, desde 1833, ano em que o monopólio do comércio com a China passou da Companhia das Índias Orientais para o comércio privado. E mais rapidamente ainda, a partir de 1840, ano em que outras nações, nomeadamente a nossa, americana, R. da Rey, conseguiram por sua vez participar no comércio com a China. Esta penetração da mercadoria estrangeira provocou no artesanato local os mesmos efeitos que antes tinha provocado na Ásia Menor, na Pérsia e nas Índias. Na China, foram os fiadores e tecedores quem mais sofreu com a concorrência estrangeira, e, de correquência, toda a comunidade foi abalada.
O tributo a pagar à Inglaterra na sequência da Guerra Desastrosa de 1840, o enorme consumo improdutivo de ópio, a hemorragia de metais preciosos por consequência do comércio de ópio, a ação devastadora da concorrência estrangeira sobre a produção local e o estado de desmoralização da administração pública tiveram um duplo efeito. Os impostos tradicionais tornaram-se mais pesados e mais opressivos, e impostos novos vieram juntar-se aos antigos. Num decreto datado de Pequim, 5 de janeiro de 1853, o imperador deu ordem aos vice-reis e governadores das províncias meridionais de Uxambá e Hangyang de diferir e enviar os impostos e, sobretudo, de não guardarem para si mais que o montante prescrito, porque, segundo o decreto, como a população pobre poderia suportá-lo? E prosseguia o imperador: e assim, em período de miséria e penúria gerais, talvez o meu povo seja poupado das perseguições e torturas dos coletores de impostos. Lembramos de ter ouvido essa mesma linguagem e ver aplicar medidas semelhantes na Áustria, a China da Alemanha, em 1848.